Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Johnson havia passado anos lutando para alcançar essa posição de diretor em uma das maiores empresas da cidade. Homem inteligente e sereno, ele vestia um terno azul marinho impecavelmente alinhado, uma gravata simples porém elegante, e carregava uma pasta contendo todos os seus planos e ideias para transformar a empresa. Ele sentia que aquele primeiro dia seria o início de um novo capítulo em sua vida. Mas assim que ele cruzou a porta do escritório, uma atmosfera gélida se instalou. Os funcionários o encaravam com uma mistura de curiosidade e condescendência. Alguns murmúrios percorreram a sala. Ah, é ele? Ou eu jamais imaginaria. O pior eram os sorrisos forçados e os olhares que denunciavam o desprezo. Marcus compreendeu imediatamente que a cor de sua pele seria um obstáculo invisível, mas muito real, para eles. Durante a primeira reunião com sua equipe, um funcionário tomou a liberdade de interrompê-lo com um tom sarcástico. Com licença, mas você tem certeza de que conhece os detalhes do caso? Marcus sentiu o rosto corar, mas manteve a calma. Falou explicando claramente seus objetivos, estratégias e expectativas. Mesmo assim, alguns o provocavam em seu canto, trocando olhares cúmplices. No fim do dia, Marcus saiu do escritório com o coração pesado. Ele havia sido humilhado, ridicularizado e tratado como se não merecesse o cargo. Mas por trás dessa raiva silenciosa, uma ideia começava a germinar em sua mente. Ele não retaliaria com um confronto direto, ele se vingaria. Mas da maneira menos provável, usando inteligência e estratégia em vez de raiva. Naquela noite em seu apartamento, Marcus colocou a pasta sobre a mesa e ficou olhando para as mãos. Eles vão aprender, murmurou. Mas não do jeito que pensam. No dia seguinte, Marcus chegou ao escritório como se nada tivesse acontecido. Seu sorriso ainda era educado, seu andar confiante, mas uma determinação fria brilhava em seus olhos. Ele havia decidido, não cairia na armadilha da raiva. A vingança não seria brutal, seria sutil, quase invisível. Sua primeira ação foi simples, porém calculada. Ele observou cada um de seus funcionários, anotando seus pontos fortes, pontos fracos, hábitos e peculiaridades. Aqueles que haviam rido dele ou duvidado de suas habilidades estavam em seu radar. Marcus sabia que a paciência seria sua arma mais poderosa. Nos dias que se seguiram, ele começou a influenciar sutilmente decisões importantes. Sem impor sua presença, conduzia os projetos à sua maneira, dando instruções precisas por e-mail ou em reuniões individuais, sempre em um tom calmo e tranquilizador. Gradualmente, os resultados se tornaram evidentes. Os projetos que supervisionava se destacaram. Os erros dos outros ficaram gritantes e seus sucessos discretos começaram a criar um contraste perturbador com a atitude arrogante de alguns funcionários. Mas Marcus não parou por aí. Ele havia notado que um grupo de colegas o ridicularizava regularmente durante os intervalos para o café. Então decidiu usar a própria arrogância deles contra eles. Propôs um novo projeto, inovador, em uma reunião, um projeto tão complexo e estratégico que parecia quase impossível de gerenciar. Os funcionários que o haviam humilhado foram os primeiros escolhidos para liderá-lo, e fracassaram, não por falta de competência, mas porque Marcus havia antecipado todos os obstáculos e plantado, sutilmente, soluções e evidências que os colocariam em uma posição difícil. Ao final da semana, pairava no ar uma sensação de vitória, mas Marcus permanecia invisível por trás de sua máscara de calma. Os funcionários humilhados ainda não haviam compreendido que cada passo em falso, cada ridicularização que suportavam, era orquestrada pelo homem que eles consideravam fraco. Naquela noite Marcus voltou para casa. Serviu-se de uma taça de vinho e sorriu para si mesmo. Aquilo era apenas o começo. Sua vingança seria doce, mas inesquecível. E acima de tudo, ninguém haveria chegar. Nos dias que se seguiram, Marcus continuou a trabalhar com a sua lendária calma, dando a impressão de que estava focado exclusivamente nos resultados da empresa. Mas na realidade, cada gesto, cada decisão, era calculada para colocar os seus detratores numa posição difícil. Ele havia identificado os funcionários mais arrogantes, aqueles que o humilharam em sua chegada, e começara a confiar-lhes responsabilidades cruciais, sob o pretexto de construir confiança e promovê-los. Ironicamente, era exatamente disso que ele precisava. Sabia que eles subestimariam as tarefas, ignorariam os detalhes e acreditariam que poderiam ter sucesso facilmente. Então chegou o momento decisivo. Um grande projeto que poderia render milhões à empresa foi confiado a esse grupo de funcionários.
Marcos os observava discretamente, deixando que cada erro se tornasse evidente. Cada decisão equivocada, cada documento mal elaborado, cada atraso se tornava prova de sua incompetência, mas aos olhos deles, Marcos permanecia em silêncio e benevolente. Ele não precisava confrontá-los. Os fatos falavam por si. Na reunião final com o CEO, Marcos fingiu surpresa com os resultados do projeto, e a verdade veio à tona por si só. Os funcionários que haviam rido dele foram expostos a toda a equipe de gestão. Erros gritantes, decisões ridículas, atrasos inexplicáveis. A humilhação que infligiram a Marcos agora voltava para assombrá-los, mas desta vez com repercussões profissionais e públicas. O que tornou a cena ainda mais impressionante foi a compostura impecável de Marcos. Nenhuma explosão de raiva, nenhuma palavra áspera. Apenas um sorriso educado e uma eficiência implacável. Os olhares de seus colegas humilhados buscavam uma reação, um sinal de vingança. Mas Marcos não demonstrou nada. Sua vingança não era emocional, era intelectual e estratégica. Após a reunião, os funcionários humilhados saíram da sala, vermelhos de vergonha e sem palavras. Marcos, no entanto, voltou ao seu escritório como se nada tivesse acontecido. A mensagem era clara: subestimar um homem por causa da cor da sua pele pode ser caro, mas é preciso paciência para que a lição seja assimilada. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Marcos olhou para a cidade da janela de seu apartamento e pensou: isto é apenas o começo. A verdadeira lição ainda está por vir. Passaram-se algumas semanas desde a primeira humilhação profissional infligida por seus detratores. Marcos continuou a seguir em frente com calma, sempre impecável, sempre educado. Mas agora ele havia decidido dar o próximo passo, uma vingança que seria visível a todos e que deixaria uma marca indelével. A oportunidade surgiu em um evento anual da empresa, uma conferência aberta a clientes, parceiros e todos os funcionários. Marcos se ofereceu para fazer uma apresentação principal sobre a visão de futuro da empresa, um projeto no qual vinha trabalhando há meses. Os funcionários que antes o menosprezavam agora se viam encarregados de organizar o evento, acreditando que poderiam provar sua competência, e talvez humilhar Marcos publicamente. No dia da conferência, tudo se desenrolou conforme o plano perfeito de Marcos. Seus detratores arrogantes e excessivamente confiantes começaram a cometer erros logo de início, convites mal enviados, materiais técnicos despreparados e uma ordem confusa de apresentações. O caos parecia prestes a se instaurar, mas Marcos manteve a calma, sorrindo e improvisando com incrível fluidez. Ele transformou cada erro em uma oportunidade para brilhar ainda mais. Cada problema técnico se tornou uma demonstração de sua capacidade de resposta e domínio. Ao final da apresentação, a plateia irrompeu em aplausos. O CEO, impressionado, parabenizou Marcos pela impecável condução da situação e por sua visão estratégica. Os funcionários que o haviam humilhado por sua vez agora estavam expostos perante toda a empresa, incompetentes, ridículos e envergonhados. O contraste entre o homem calmo e competente que haviam desprezado e a própria incompetência era gritante. Mas o toque final de Marcos foi o mais inesperado. Ele não fez ataques diretos. Nenhuma confrontação, nenhuma vingança brutal. Ele simplesmente deixou que suas ações falassem por si mesmas. Sua vitória foi sutil, intelectual e totalmente pública. Seus detratores perceberam tarde demais que subestimar alguém por causa da cor da pele tinha sido seu maior erro. Naquela noite, a caminho de casa, Marcos sorriu pela primeira vez em muito tempo. Ele havia conseguido se vingar, mas sem raiva, sem violência, apenas com inteligência e paciência. E sabia que essa lição ficaria gravada na memória, não só de seus colegas, mas de toda a empresa. Passaram-se vários meses desde a conferência. Marcos era agora reconhecido não só como um diretor competente, mas também como um estrategista excepcional. Seus detratores, humilhados publicamente, tentavam desesperadamente se redimir, mas sua reputação estava irremediavelmente manchada. Marcos havia preparado o ato final de sua vingança, aquele que deixaria uma marca indelével. A empresa estava lançando uma competição interna para premiar o melhor projeto inovador do ano, com máxima visibilidade e um bônus substancial. Os mesmos funcionários arrogantes que haviam tentado menosprezá-lo decidiram participar, convencidos de que ainda podiam brilhar. Marcos, no entanto, decidiu não participar da competição, pelo menos não diretamente. Ele optou por orientar secretamente colegas menos experientes, porém talentosos, fornecendo-lhes conselhos sutis, estratégias e soluções que ninguém poderia ter imaginado.
No dia da apresentação final, os resultados foram espetaculares. Os projetos orientados por Marcos conquistaram os 3 primeiros lugares. Os arrogantes ex-jogadores foram eliminados na primeira rodada. Sua frustração e humilhação atingiram níveis sem precedentes, mas Marcos permaneceu distante, observando a cena com uma calma inabalável. Ele não precisava de palavras nem de repreensões. O sucesso de seus protegidos e o fracasso dos arrogantes falavam por si mesmos. O CEO, impressionado com a inteligência e a eficiência de Marcos, declarou diante de toda a empresa: "Hoje aprendemos uma lição importante. Talento, respeito e estratégia sempre triunfam sobre a arrogância e o desprezo." Seus antigos detratores, que viviam nas sombras, finalmente entenderam que subestimar Marcos por causa da cor de sua pele havia sido o erro mais custoso que cometeram. E o mais irônico é que a vingança nunca foi violenta ou direta, mas sim perfeitamente orquestrada e elegante. Marcos saiu da sala com um leve sorriso, sabendo que todos haviam aprendido a lição, e que ninguém jamais ousaria duvidar dele novamente. Em pensamento ele murmurou: "Eles me humilharam, mas fui eu que ensinou a verdadeira lição." Assim Marcos transformou a humilhação em uma vitória total e indiscutível, provando que paciência, inteligência e estratégia são, por vezes, as armas mais formidáveis.